Vamos relaxar nosso corpo. Vamos ler agora, dar continuidade ao livro dos Mormons. Pouco depois me levantei como de costume, fui cuidar dos afazeres do dia, mas ao tentar trabalhar, como normalmente fazia, senti-me tão exausto que não consegui. Meu pai, que trabalhava perto de mim, percebeu que eu não estava bem e disse-me que fosse para casa. Saí com essa intenção, mas ao tentar atravessar a cerca do campo onde estávamos, faltaram-me as forças por completo. Caí inerte ao solo, ficando completamente inconsciente durante algum tempo. A primeira coisa de que me lembro é uma voz chamando-me pelo nome. Olhei para cima e vi o mesmo mensageiro acima de minha cabeça, cercado de luz como antes. Repetiu-me tudo o que havia relatado na noite anterior e ordenou-me que fosse contar ao meu pai a visão e os mandamentos que eu havia recebido. Obedeci. Voltando para onde estava meu pai no campo, relatei-lhe todo o ocorrido. Ele respondeu-me que aquilo era obra de Deus e disse-me que fizesse o que o mensageiro ordenara. Deixei o campo, fui até o local onde o mensageiro dissera estarem depositadas placas e, devido à nitidez da visão que tivera referente ao local, reconheci-o no instante em que lá cheguei. Próxima à vila de Manchester, no condado de Ontário, estado de Nova York, existe uma colina de considerável tamanho, sendo a mais alta da redondeza. No lado oeste dessa colina, não muito distante do cume, sob uma pedra de considerável tamanho, estavam as placas depositadas em uma caixa de pedra. No meio, na parte superior, essa pedra era grossa e arredondada. Era, porém, mais fina na direção das extremidades, de modo que a parte central ficava visível acima do solo, mas as bordas em toda a volta estavam cobertas de terra. Tendo removido a terra, arranjei uma alavanca, introduzi-a sob a borda da pedra e consegui levantá-la com um pequeno esforço. Olhei e lá realmente vi as placas Urim e Tumim e o peitoral, como afirmara o mensageiro. A caixa na qual se encontravam era formada de pedras unidas por uma espécie de cimento. No fundo da caixa havia duas pedras colocadas transversalmente e sobre estas estavam as placas e as outras coisas. Fiz uma tentativa de retirá-las, mas fui proibido pelo mensageiro, que outra vez me informou ainda não ter chegado o momento de retirá-las, dizendo que esse momento não chegaria a não ser 4 anos após aquela data. Disse-me que eu deveria voltar àquele local precisamente um ano mais tarde. Fiz uma tentativa de retirá-las, mas fui proibido pelo mensageiro, que outra vez me informou ainda não ter chegado o momento de retirá-las, dizendo que esse momento não chegaria a não ser 4 anos após aquela data. Disse-me que eu deveria voltar àquele local precisamente um ano mais tarde, que lá ele se encontraria comigo, devendo eu continuar a assim proceder até que chegasse o tempo de receber as placas. De acordo com o que me for ordenado, voltei lá ao fim de cada ano. E todas as vezes encontrei o mesmo mensageiro. Em cada uma das entrevistas recebi dele instruções e conhecimento com respeito ao que o Senhor ia fazer e a maneira pela qual
o seu reino deveria ser conduzido nos últimos dias. Finalmente chegou a época de receber as placas, o urim e tumim e o peitoral. No dia 22 de setembro de 1827, tendo ido como de costume ao fim de mais um ano, ao local onde estavam depositados, o mesmo mensageiro celestial entregou-os a mim com a advertência de que eu seria responsável por eles, e se eu os deixasse extraviar por algum descuido ou negligência, seria cortado, mas que, se eu empregasse todos os esforços para preservá-los até que ele, o mensageiro, os reclamasse, eles seriam protegidos. Logo verifiquei a razão de tão severas recomendações para que os guardasse em segurança, porque o mensageiro dissera que quando eu estivesse realizado o que me for ordenado, ele viria buscar. Pois tão logo se soubesse que estavam em meu poder, foram empregados os mais tenazes esforços para tirá-los de mim. Todos os estratagemas possíveis foram usados com esse propósito. A perseguição tornou-se mais amarga e severa que antes, e multidões mantinham-se continuamente alertas para tirá-los de mim, se possível. Mas pela sabedoria de Deus, eles continuaram seguros nas minhas mãos, até que cumpri por meio deles o que me fora requerido. Quando o mensageiro os reclamou, de acordo com o combinado, entreguei-os a ele, que os tem sob sua guarda até essa data, 2 de maio de 1838. Para a história completa, veja Joseph Smith, História na Pérola, de grande valor. O registro antigo, assim retirado da terra, como a voz de um povo falando do pó, traduzido para a linguagem moderna pelo dom e poder de Deus, conforme atestado por afirmação divina, foi publicado pela primeira vez ao mundo em inglês no ano de 1830, em The Book of Mormon.